Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Segundo Coríntios, capítulo 8. Essa é a primeira vez em muito tempo que eu prego no Novo Testamento. Parece que eu adaptei muito bem no Velho Testamento e prego muito no Velho Testamento, mas aqui hoje à noite o Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 10. Por favor, fiquem em pé comigo, eu vou orar e depois nós vamos ler responsivamente, por favor, versículos 1 até 10. Bendito Pai, o coral foi uma grande bênção. Os hinos congregacionais tocaram nossa alma. O especial com surdos e mudos. E o filme de Joan Harmon. Obrigado, meu Pai. Ajuda-nos a ser fiel a Ti. Eu não estou apenas pregando porque o pastor Rômulo pediu, mas sinto guiado. Abençoe, enche-me. Pedimos que tenha paixão pelo povo de Deus que estão enviando. Ajuda-nos a ser claro. Abençoe a leitura da Tua Palavra e a explicação dela. Em nome de Cristo, salva alguém. E nós pedimos, meu Pai, edifica os salvos em nome de Cristo. Amém. Ainda em pé, vamos ler responsivamente, por favor. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas de Macedônia. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima de seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundeis, dais, em fé e em palavras, e em ciência, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade de vosso amor. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisto dou o meu parecer, pois isto convém a vós, que desde o ano passado
começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Podem se assentar. Muito obrigado, pastor. Esta passagem, por meio de introdução, deixe-me dizer isto. Isso não está falando do dízimo. Isso está falando de algo além do dízimo. Versículo 3 mostra isso. Diz aqui, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, dando segundo o nosso poder é nosso dízimo. Nós ganhamos, tiramos de lá, isso é nosso dízimo. Mas veja aí, espera aí. E ainda acima de seu poder, deram voluntariamente. Como pode dar acima de seu poder? É a graça de dar. Outra coisa que nos indica que isso não está falando sobre o dízimo é que isso não é um mandamento. Veja versículo 8. Não digo isto como quem fala? Bem alto. Como alguém manda. O dízimo é mandado, sim ou não? Claro que é mandado, amém ou não mandado? Trazei. Mas aqui é uma oferta que não é mandado. Então não está falando sobre o dízimo. Esta dádiva prova o seu amor. Nós lemos no versículo 8 de novo. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Quantos têm visto alguém que dá o dízimo, mas é um péssimo testemunho? Levanta a mão. Ninguém eu tenho visto. Mas aqui prova o amor, a promessa, a dar de graça. Aqui, este dom que nós estamos falando é para beneficiar outras pessoas. No sentido daqueles missionários na parede. Como o seu pastor fez claro hoje à noite, nenhum centavo é tirado da promessa de fé para sustentar esta igreja. Amém ou não, meus irmãos? Tudo que entra pela promessa da fé vai diretamente para os seus missionários. Agora, essa igreja de Macedônia, eles deram de muito prova, eles deram de profunda pobreza e com gozo. Há duas maneiras que pode dar. Oxalá que minha esposa fosse aqui, eu uso ela. Mas se ela fosse sentada aqui, se eu tivesse flores para dar a ela, tem duas maneiras que eu posso dar. Aqui, Dona Nancy, o pastor mandou dar para a senhora aqui. Ou eu amo a senhora muito, eu quero apresentar essas flores para a senhora. Qual jeito ela vai desejar? Segundo,
O que eu vou falar hoje à noite não é algo que alguém está torcendo o seu braço, forçando, de forma nenhuma. Agora, um ano antes de Paulo escrever esta carta, inspirado pelo Espírito Santo, a igreja de Coríntio comprometeu-se. Disseram: nós vamos participar na promessa de fé. Mas a igreja falhou. Paulo está fazendo duas coisas para corrigir. Ele está mandando Tito para instruir ainda mais a igreja. E segundo, ele escreveu esta carta usando como exemplo o povo de Macedônia. O povo de Macedônia deram o que prometeram. E em Macedônia houve grande pobreza. Até a maioria do povo era isento, daquela parte de Grécia, era isento de pagar impostos, por causa da pobreza. Agora este povo, Deus, conforme versículo 2, com muita prova, e segundo, da profunda pobreza. Imagine isto. Alguém diz: mas pastor, eu não tenho muito. Agora eu estou falando, deixe-me esclarecer, eu estou falando apenas para membros desta igreja. Amém ou não, meus amados? Prezado visitante, Deus abençoe. Nós estamos falando para membros desta igreja. Agora versículo 3 diz que eles deram em duas maneiras, segundo o seu poder, que era seu dízimo. Acima de seu poder. Como dar acima de seu poder? Eu não sei como ilustrar isso melhor do que... Vamos supor que Pastor Fabiano é guiado por Deus, dar além do dízimo R$500 por mês. Pode ser muito, eu estou chutando no ar, isso não é nada da realidade. Mas vamos apenas supor que ele sente guiado por Deus, colocar neste cartão: além de meu dízimo, darei R$500 por mês. Isso seria R$6.000 por ano. O irmão tem agora R$6.000? Não, você é como eu, meio liso. Amém? Eu sei, eu conheço ele bem. Pastor Sival também. Conheço. Não é que tem agora, mas é confiança que Deus vai suprir, confiança que Deus vai lhe dar. Se Ele guiou, Ele vai lhe dar. Eu digo de novo, essa oferta era para outros. Só deixe-me ler em versículo 4, desculpa se eu repetir, mas é importante. Pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os que? Os santos, não para a igreja deles, mas para outros crentes, que incluía missionários. Agora,
Avivamento é se dando a Deus. Veja como os Macedônia, a igreja de Macedônia deu, versículo 5, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor. Aqui é o segredo. Aqui é o segredo. Porque a primeira parte dessa conferência fala mais sobre consagração, né? Mais sobre ir. Porque primeiramente o crente precisa estar entregue na mão de Deus. Disposto a fazer qualquer coisa. Agora, isso é avivamento. Quando crentes se dão a si mesmo para o Senhor. Amém ou não, meus irmãos? Agora, versículo 7. Nós lemos: portanto, assim como em tudo abundais em fé. Espera aí. Quantos creem que já cresceu um pouco na sua fé desde da conversão? Levanta a mão. Ok, cresceu. E em palavras, quantos creem que cresceram nas palavras? Primeiro testemunho que eu di, eu tremia e ainda tremo, mas não sabia o que dizer. Mas cresci um pouco em palavras. E em ciência, conhecimento. Eu tenho lido este livro quase 65 vezes. Eu estou mais conhecendo do que quando eu me converti. Amém ou não, meus amados? Em toda diligência, em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta que? Graça, isso é dar. Nessa graça. Se cresceu nessas outras virtudes, então cresça também nesta graça. Aprenda cada vez mais como dar. Paulo, versículo 8. Parece que psicologista santa, porque ele usa de psicologia santa aqui. Veja como ele disse: não digo isto como quem manda. Isso não é mandamento. E eu vejo todo mundo dizendo, mas ele continua. Mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade de vosso quê? Não é um mandamento, mas se quer provar que você ama Cristo, você vai participar. Amém ou não, meus irmãos? Isso que ele está dizendo aqui. Deus ajuda-nos. É impossível amar sem dar. Veja, por exemplo, versículo 9, outro exemplo enorme aqui, além da igreja de Macedônia, é o nosso Senhor Jesus Cristo, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pelas suas pobrezas enriquecesseis. Deus amou o mundo de tal maneira que, fale alguém, amor e dar são ligados. Não vem falando, eu amo a Cristo, só não posso. Agora versículo 10. Nisto dou o meu parecer.
Agora, quando ele diz isso não quer dizer, perdão, eu estou escrevendo o que eu penso, eu não estou inspirado por Deus. Não, toda palavra na Bíblia é inspirada por Deus, amém ou não? Mas Deus está inspirando ele dar a sua opinião. E nisso dou o meu parecer. Por isso convém a quem? A vós. Isso é para seu bem. Não apenas para o bem daqueles que estão nas tribos, em outros lugares, neste país e fora do país, não apenas para o bem deles, mas Paulo está dizendo, isso vos convém, é para seu bem. Em primeiro lugar, eu tentarei ser breve. Na hora que eu digo isso, alguma coisa acontece, eu não sou breve. Me perdoe se não for breve hoje, não, mas tentarei. Em primeiro lugar, a promessa de fé traz bênção do Senhor para você. Amém ou não, meus irmãos? Eu era missionário aqui no Brasil 8 anos. Eu voltei para os Estados Unidos. Fui convidado a realizar uma série de conferências. Naquela época eu não soube nada de promessa de fé. Houve mais ou menos 8 missionários lá e eu estava pregando toda a noite. Era uma igreja bem grande, enorme, e o pastor sentou conosco e perguntou, sabe o que é a promessa de fé? E ele ensinou os missionários. E eu pedi a ele, me ensine também. Isso faz 44 anos que eu estou participando na promessa de fé. Graças a Deus, alguém me ensinou o que significa isto. Agora, meus amados, é para seu bem. Agora, vamos entender bem. Nós não damos para receber. Amém ou não, meus irmãos? Isso não é uma dessas igrejas lá fora dizendo, se você der, você será rico, etc. Não, não. Nós não somos assim. Eu não dou para receber, mas eu recebi tantas bênçãos. Amém ou não, meus irmãos? Não era o meu motivo, mas o Senhor derramou bênção sobre este pregador pregando hoje à noite. É para meu bem. Isto convém a vós. Apenas isto é o resultado de dar. Ele vai cuidar de você. Há uma diferença em dar para receber. E há uma diferença entre dar porque ama Cristo. Amém? Grande diferença. Eu não estou dando para Deus para receber. Veja capítulo 6, capítulo 9, versículo 6, uma página para frente. E digo isto, que o que semeia pouco também se fará. E o que semeia em abundância se fará. Eu creio que isso está falando não apenas espiritualmente,
Mas também Deus está dizendo, se contribuir, eu vou contribuir para você. Eu não faço por esta razão. Vamos falar com o fazendeiro hoje à noite. Ele coloca 1 grão de milho no chão. Nasce um pé de milho. Amém ou não, meus irmãos? Com muito mais grão nas espigas. Nós colocamos, não para receber, tento frisar isto, mas aqui um fazendeiro, que alguém diz, olha, se eu fosse você, o grão de milho custa muito, eu não semearia. Se eu fosse você, é muito trabalho. Eu não faria isso se eu fosse você. Que loucura. Ele vai ceifar pouco. Amém ou não, meus irmãos? Agora, deixe o seu dedo aqui, vira comigo em Lucas capítulo 6. Está comigo? O povo está tão acostumado de ver o versículo aqui na tela, que quando eu falo, vira, não está acostumado. Veja, versículo 38. Dai, e ser-vos-á, fala alguém, dado, boa medida, recalcada, sacudida, e transbordando, vos deitarão ao vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Agora, pessoas mal entendem este versículo. Eles dizem, se o Senhor me dar, eu darei para o Senhor. Mas qual é a primeira palavra neste versículo? Você dá primeiro. Amém ou não? Porque o pastor já falou que houve alguns com boa intenção, mas ficou apertado uma coisa ou outra e deixou de dar. Não, dai. Dai, e ser-vos-á dado. E nós queremos dizer, se Deus me der, eu darei. Não, você dá e Ele vai abençoar. Amém ou não, meus amados? Vamos voltar para capítulo 9, versículo 6, mais uma vez. E digo isto, o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância se fará. Agora, meus amados, estou indo mais devagar hoje à noite. A Bíblia diz que ceifa o que semeia. Está certo? Estou certo, sim ou não? Gente, acho que eu preciso descer aí e tropeçar e tudo subindo de novo. Mas olha aqui. Deus está dizendo, você ceifa o que semeia. Agora responde para mim. Se semeia trigo, o que ceifa? Se semeia milho, o que ceifa? Agora não caio do banco, mas se semear dinheiro, o que ceifa? Eu não ouvi você.
Eu não vi ninguém. Se semear dinheiro, o que você ceifa? O que é isso, gente? Mais uma vez. Terceira vez tem de ser. Se semear trigo, ceifará o quê? Se semear milho, o que ceifará? Se semear dinheiro, o que vai ceifar? Ah, glória a Deus. Eu pensei que eu era dentista, arrancando dentes aqui, gente. Não apenas você semeia, você ceifa o que semeia, mas você ceifa mais do que semeou. Amém ou não, mamãe? Um grão de milho produz um pé de milho. E você ceifa depois de semear. Amém ou não? Muitos querem ceifar antes de semear. Semear e depois ceifar. Segundo, está comigo aí? Quando começa de falar em dar, pessoas começam de contar luzes. Quantas tem? Promessa de fé vai aumentar sua fé. Quando você exercitar o primeiro ano, cada ano que passa, por 44 anos nós temos, eu e minha esposa, aumentado. Por quê? Porque a minha fé está crescendo. Fé cresce. Por isso os pais devem ensinar os filhos. Amém ou não, meus irmãos? Eu não estou dizendo, eu sei o que os pais fazem. Geralmente dá o troco que está para pôr. Por que não pedir eles engraxar sapatos? Trabalhar. Ensinar eles a tirar o 10º. E além do 10º, ensinar eles para dar para missões. Por que não? Amém ou não, meus irmãos? Você ensina os filhos e eles crescem sabendo dar. Muitos homens que eu conheço nem lembram quando eles aprenderam a dar. Nem consegue lembrar. Quantos tem carro aqui hoje? Levanta a mão. Eu desafio você deixar sua criança lavar o carro semana que vem. Amém ou não? E arruma um envelope de 10º. Ensina como colocar o nome, a quantia de 10º. E pega outro envelope de promessa de fé e ensina ele. Sabe o que vai fazer? Aquela criança vai crescer sabendo que é a coisa mais natural, ao invés de sentar com alguns dizendo, mas esse pregador só fala em dar. Eu estou cansado de ouvir isto. Agora, dai e será-vos dado. E nós teremos fruto no céu. Eu não posso dizer isso suficientemente. Nós vamos ter fruto no céu.
graças a Deus pelas centenas e centenas, e ainda creio milhares que têm sido salvos. Por muitos anos eu viajava este país realizando conferências e, meus amados, nós tivemos muitas almas ceifadas, aquelas pessoas encontrarei no céu. E você também. Agora deixe-me concluir dizendo isto. Irmãs, não coloque os sapatos ainda. Amém? Não ponha ainda. Isso é uma coisa pessoal entre você e Deus. Veja capítulo 9 e versículo 7. Fale bem alto. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não olhando para fulano, mas o que Deus colocou no seu coração. Cada um, individualmente. Tem quantas donas de casa não trabalham, só ficam em casa? Levanta a mão. Donas de casa, Deus abençoe as senhoras. Quando eu estava em Ribeirão Preto, tivemos muitas senhoras com maridos descrentes. Elas não tinham trabalho. Elas queriam dar. Eu precisava corrigir uma senhora. Domingo cedo ela tirava da bolsa do seu marido. Eu disse, não, irmã, não faça assim, não é assim. Mas ela aprendeu a fazer coisas para mesas, vender, podia dar ofertas, mesmo que não tinha um trabalho público. Segundo o que no seu coração. E Deus vai providenciar. Veja o versículo 8 do capítulo 9. Gostei. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós todo a quê? Toda a graça. A fim de que, tendo quanto tempo? Sempre em o quê? Tudo. Toda a suficiência, abundez em toda boa obra. Aleluia. Meu Deus vai suprir todas as vossas necessidades. Eu acredito nisto. Um homem há alguns anos atrás, grande homem de Deus, estava pregando em nossa igreja, Ribeirão Preto. Até ele era muito doente, não precisava vir, mas veio para o Brasil. Ele foi chamado a pregar o Evangelho, ser missionário no meu ministério nos Estados Unidos. Ele queria me visitar. Ele desmaiou no púlpito, pastor Simão. A sua esposa, eu estava no primeiro banco, ela disse, corra lá, está descendo. E nós chegamos, homens começaram a orar. E logo ele disse, eu estou bem, ajude-me a levantar, eu vou terminar a mensagem. E ele levantou, segurando o púlpito, terminou a mensagem. Mas ele disse sobre um homem na igreja dele nos Estados Unidos, numa cidade chamada Milford, Ohio. Ele era homem humilde. Ele não era uma pessoa especial, mas ele era diferente. Humilde. Nas conferências missionárias ele entrou
no banheiro e meu colega estava lavando as mãos e ele disse: pastor, eu não sei se eu devo dizer ou não, mas eu creio que Deus está me guiando para dar este ano, para a promessa de fé, $80 mil. Mais ou menos 180 mil reais naquele ano. Meu colega pensou: mas esse homem é humilde, casa humilde, como ele pode fazer? Algum tempo passou e um caminhão estava descendo na rua dele e perdeu o freio. Entrou na casa dele. Uma criança foi morta. Ele escapou. Aquela companhia do caminhão precisava pagar ele muito. E ele veio na igreja, não gloriando em si, mas levantando, dizendo: eu tenho a minha promessa de fé. Custou muito a vida de meu filho, mas eu tenho a minha promessa de fé. E colocou a quantia de 180 mil reais numa vez. Vamos ser sérios sobre missões, sobre orar, sobre dar, sobre ir. Vamos curvar as cabeças, fechar os olhos.